vamos seguir aqui. Então, para verificarmos, tá, a graduação de reta utilizando o princípio da equação vetorial, podemos analisar da seguinte forma. A graduação de reta, tá, ela consiste em verificarmos um valor de cota em uma certa reta, de tal forma que a gente consiga verificar quais são os valores de x e y para um valor específico de z. Então, uma das maneiras que podemos fazer isto é utilizando a equação vetorial da reta 3D. Por que a gente pode utilizar a equação da reta vetorial e não utilizar os outros princípios geométricos? Porque muitas vezes queremos determinar um valor de cota para esta reta S e de tal forma que este valor de cota fica fora dos limites estabelecidos. Então, é um valor, um exemplo, valor de cota 500, 600, quais os valores de x e y para corresponder a um valor de cota 500. Então, fica fora do espaço disponível para se realizar a graduação de reta. Então, por isso que muitas vezes pode ser utilizado a equação vetorial dessa reta. Bom, a equação vetorial de uma reta, ela consiste em caracterizarmos o x, o y e o z em função de um ponto desta reta e de um vetor da própria reta. Então, x é igual a um x do ponto, qualquer ponto da reta, mais um x do vetor vezes um parâmetro t. Um parâmetro significa que vamos estabelecer uma função de x em relação a uma outra variável. O y, da mesma maneira, y é igual a um y do ponto, um ponto qualquer da reta, mais um y do vetor desta reta vezes o parâmetro t. E o z é igual a um z do ponto mais z do vetor da reta vezes o parâmetro t. Bom, um vetor de uma determinada reta, a gente pode analisar da seguinte maneira. Esta reta no espaço, a reta S, tem as suas coordenadas 3 para x, 2 para y, então temos aqui a marcação 2 para y, e 2 para z, que é esta altura. Então, esta projeção ela se encontra aqui. Bom, depois temos as coordenadas 1, 4 e 4, 1 para x, 4 para y e 4 para z. Temos as coordenadas estabelecidas deste ponto na projeção somente no plano xy. Muito bem. Como vamos estabelecer um vetor? Diminuindo uma coordenada em relação à outra. Tá? Se realizarmos x deste ponto menos o x deste ponto, vamos ter o valor correspondente, certo? Então, um exemplo, 1 menos o valor 3, vamos ter o valor menos 2. 4 menos o valor 2, vamos ter o valor 2. E 4 menos 2, temos o próprio valor 2. Então, o vetor vai estabelecer a direção e o sentido caracterizado por uma reta. Claro, a reta ela não tem o sentido, ela tem a direção. Tá? Mas é necessário estabelecermos através de um vetor esta reta para conseguirmos caracterizar um equacionamento. Então, temos o vetor dessa reta. Muito bem. Com o vetor da reta e temos um ponto desta reta, dá para utilizarmos o equacionamento. Então, x é igual a um x do ponto, podemos escolher este ponto daqui, temos o valor 3, mais um x do vetor, menos 2 vezes o parâmetro t. Y igual a 2, mais 2 vezes o parâmetro t. Então, o 2 deste ponto daqui da reta e mais o 2 do próprio vetor. Z igual a 2 corresponde a um z de um ponto da reta. Claro, a gente escolheu agora o mesmo ponto. Tá? Toda essa parte daqui corresponde ao ponto da reta. E toda essa parte daqui corresponde ao vetor. Então, mais 2 vezes o parâmetro t. Com isso, tá? Qual é a ideia? Temos este equacionamento. Vamos supor que queremos verificar quais as coordenadas de x e de y
para que o valor de Z, tenha um valor de cota 3. Então, o que podemos fazer? Podemos, no lugar do Z, estabelecer o valor 3. 3 igual a 2 mais 2 vezes o parâmetro t. Com o parâmetro t, a gente consegue verificar, porque aqui dá para isolar, temos o parâmetro t. Então, neste caso, o parâmetro t vai ser 0,5. E com esta variável, vamos substituir no y e no x. Desta forma, a gente consegue verificar quais as coordenadas de x e y da reta para que o valor de cota seja 3. Tá? Claro, procurei colocar um valor neste limite daqui da região, simplesmente para verificarmos esses valores e comprovarmos de uma forma geométrica. Então, o valor de cota 3 ele vai ficar entre o valor 2 e o valor 4. O valor de cota 3 ele vai ficar na metade entre o 2 e o 4. Bom, vamos verificar se este valor de cota 3, geometricamente, ele bate com os valores analíticos estabelecidos através da equação vetorial da reta. Então, o que podemos fazer? Como o parâmetro t é 0,5, y igual a 2 mais 2 vezes 0,5. Então, qual o valor correspondente para y? Então, 2 vezes 0,5 vai dar o valor 1, mais o valor 2, temos o valor 3. Então, y tem o valor 3. Se medirmos aqui o valor 1, 2 e 3. Tá? O direcionamento de y está nesse sentido e o de x neste sentido, da direita para a esquerda e o y de baixo, da parte de cima para baixo. Então, bateu o valor correspondente. Agora vamos verificar o valor de x, substituindo o valor 0,5 aqui. Então, menos 2 vezes 0,5 vai dar menos 1. Menos 1, um valor 3, vai dar o valor 2. Então, marcamos 1 e 2. Então, o valor correspondente deste ponto para o valor de coordenada 3 da própria reta bate com os valores da equação vetorial, certo? Então, isso nos permite obter coordenadas de x e y para valores de cotas elevados, tá? Claro, a gente fez aqui com os valores menores simplesmente para verificar esta comprovação.